Bem, pessoal, mais uma vez, na aula anterior, nós tivemos aqui a ver sobre a aplicação prática. Nós vimos aqui algumas aulas que tinham a ver com a aplicação dessas nossas 5 propriedades do logaritmo. E especificamente nesta aula, nós estaremos aqui a ver como é que nós usamos a máquina calculadora para poder calcular o logaritmo. Então, para nós aplicarmos, neste caso, a máquina calculadora para o cálculo do logaritmo, temos que conhecer muito bem a propriedade número 5. A propriedade tem a ver com a mudança de base. Por que nós temos que conhecer a propriedade de mudança de base? Fica aqui comigo, vais poder perceber o porquê temos que dominar e conhecer a regra de base para podermos conseguir usar a máquina calculadora. Então, aqui nós temos a nossa atividade, que pede, neste caso, para que nós possamos aqui calcular com a ajuda da máquina calculadora o logaritmo de 13 na base 7 e o logaritmo de 25 na base 5, que é para podermos achar o resultado só com o uso da máquina calculadora. Na nossa máquina calculadora, você pode observar aqui que nós temos aqui essas duas teclas aqui. Temos aqui a primeira tecla que vem log, que é a abreviatura da palavra logaritmo, e temos aqui ln. ln calcula-se, neste caso, o logaritmo natural. Nesta nossa aula não nos interessa sabermos disto. O que nós queremos aqui é usar esta tecla aqui para podermos calcular, neste caso, o valor de um logaritmo. Então, a nossa tecla, a nossa máquina, neste caso, ela está configurada para poder calcular só o logaritmo de base 10. Então, se o logaritmo for de base 10, nós podemos calcular o logaritmo com o uso da máquina. Por exemplo, se nós temos aqui logaritmo de 10, ou seja, de 100 na base 10, nós podemos calcular o logaritmo de 100 na base 10, que é simplesmente pegar a máquina, não é? Teríamos neste caso aqui logaritmo de quê? De 100. Logaritmo de 100. Nós não precisamos ali introduzir a base, porque a base já existe lá, que é a base 10. E vimos também nessas aulas que quando a base é 10, não se escreve. Pressionando aqui igual, conseguimos ver ali que é 2. De fato, logaritmo de 100 na base 10 é igual a 2. É igual a 2. É igual a 2, pois 10 elevado a 2 é igual a 100. Então, nós conseguimos perceber, de fato, com base nessa pequena ilustração que eu acabo de fazer, que a nossa máquina ela está configurada para poder calcular logaritmo em que a base é 10. Então, vamos aqui ver como é que nós calculamos os outros logaritmos em que a base não é 10. É daí que entra o que eu falei aqui no início. Nós temos que conhecer e dominar a regra de mudança de base. Qual é essa regra? Aquela regra que diz o seguinte: se você tem logaritmo de n na base A, isto aqui pode ser escrito como sendo, ou seja, nós podemos fazer a mudança de base do nosso logaritmo para uma base C. Então, para uma base C, base D, qualquer base que nós quisermos, nós escrevermos ali, podemos fazer a mudança de base. Fazendo a mudança de base deste nosso logaritmo de n na base A, por exemplo, uma base C, nós teremos aqui uma fração. Nesta fração teremos o quê? O nosso logaritmando aqui, ele vai passar a ser logaritmando do logaritmo do numerador. Vamos ter aqui uma expressão no numerador e vamos ter uma expressão no denominador. Então, no numerador vamos ter o quê? Vamos ter logaritmo de n na base C. Lembre que nós estamos a fazer mudança de base para uma base C. Então, no denominador teremos o quê? Teremos logaritmo de A na base C. Então, nós fizemos a mudança de base A para a base C. Então, do mesmo modo, como na nossa máquina, conforme eu estava a dizer, ela está configurada para poder calcular logaritmo de base 10, temos que fazer o quê? Temos que mudar a base do nosso logaritmo para uma base 10. Então, na linha A, temos que pegar aqui a nossa expressão, mudar a base para a base 10. Assim como na linha B, temos que mudar a base para a base 10. Então, fazendo isto, aqui vamos começar com a linha A, teríamos o quê? Queremos fazer a mudança de base dessa expressão aqui para uma base 10. Então, nós teríamos a nossa fração, neste caso, barra de fração, teríamos o quê? Este nosso 13 vai passar a ser logaritmando do logaritmo do numerador, e o nosso 7 vai passar a ser logaritmando do logaritmo do denominador, em que as bases serão 10. Então, teríamos o quê? Teríamos aqui o logaritmo de 13 na base 10. Lembre-se que quando a base é 10,
pode ser escrito como também não vai, pode também não ser escrito, e neste caso não vou escrever, fica desta maneira. No denominador teremos o que? Teremos aqui logaritmo de 7 na base 10. Então, escrito desta maneira, eu já posso calcular. Pego na minha máquina, escrevo o que? Vamos aqui, teremos logaritmo, vou aqui pressionar a tecla log, de que? Logaritmo de 10, dividido por quê? Por logaritmo de 7. Pressiono aqui igual, tenho aqui meu resultado, 1,18. Então vamos ter aqui, isto aqui é igual, ou seja, vamos apenas pegar as primeiras duas casas, né? Vamos considerar apenas duas casas. Temos ali 1,18. Assim nós achamos o resultado disto aqui. Fácil, não é? De fato é fácil quando você consegue e domina, não é? A nossa propriedade número 5, mudança de base. Vamos também ver aqui sobre a linha B. Como é que nós vamos calcular aqui a linha B? Na linha B nós temos o que? Temos logaritmo de 25 na base 5. Também vamos fazer a mudança de base para uma base 10. Fazendo a mudança de base, teríamos aqui logaritmo de 25 na base 10 sobre logaritmo de 5 na base 10. Então veja que nós fizemos a mudança para a base 10, mudança de base para a base 10, agora podemos usar a nossa máquina. Então vamos aqui, primeiro pressionamos a tecla logaritmo de que? De 25 dividido pelo logaritmo de que? Logaritmo de 5. Pressionando aqui igual, temos aí o nosso resultado, é 2. Então nós temos que isto aqui é igual a 2. Então pessoal, é assim, fácil, simples, calcular logaritmos usando a máquina calculadora. Então temos que sempre nos recordar ali da nossa pequena regra, a regra de mudança de base, e aplicar ela, que vamos conseguir achar o resultado. Neste caso, quando nós calculamos o logaritmo, não importa qual base seja, vamos mudar sempre para uma base 10 e assim nós conseguimos calcular o logaritmo. Então vou deixar aqui algumas atividades para que você possa fazer, não é? E aplicar aquilo que nós vimos. Então temos aqui logaritmo, vamos chamar isso aqui a nossa linha C, logaritmo de 2 na base 5. Você vai calcular quanto que é, usando a máquina neste caso. Temos também na linha D, logaritmo de 81 na base 3. Então use a máquina e procure ver quanto que é o resultado. E quando achar o resultado, pode colocar aqui nos comentários, não é? O resultado que você encontrou. Também não se esqueça de se inscrever no canal, colocar seu like neste vídeo e partilhar a aula para os grupos do WhatsApp, para os outros colegas que não sabem da exigência do canal, que também vão necessitar de se preparar aqui conosco. É um prazer servir a você. Continue estudando e desejo muita bênção para a avaliação que se avizinha. Sucessos!